O número de crianças em condições de trabalho infantil chega a um menor nível desde o início da série histórica no Brasil, há 8 anos. Mas a realidade do país ainda é assustadora e na reta final do ano o cenário se agrava em grandes centros urbanos como Belo Horizonte. A lei brasileira estabelece uma série de limites quando o assunto é trabalho infantil. Como detalha a juíza do trabalho, Sandra Maria Generoso Tomás Leidecker. Proibido trabalhar aos menores de 14 anos. De 14 a 16 anos, pode trabalhar, mas em condição de aprendiz. De 16 a 17 anos, pode trabalhar, mas não pode trabalhar em atividade noturna, em atividade perigosa e em atividade insalubre. É também proibido trabalhar em atividade doméstica. Por que em atividade doméstica? Porque a atividade doméstica expõe o adolescente a risco maior de assédio, de abuso. Apesar da proibição, a realidade do país mostra um cenário bem diferente daquele almejado em lei. Atualmente, conforme o IBGE, são 1.600.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil no Brasil. O número, mesmo elevado, é o menor da série histórica iniciada em 2016 e representa uma queda de 14% apenas nos últimos 12 meses. Na reta final do ano, a situação tende a se agravar em grandes cidades, com a intensificação do comércio de rua, considerado pela Organização Internacional do Trabalho como uma das piores formas de trabalho infantil. Marcel Bellarmino, diretor de Proteção Social Especial de Média Complexidade da Subsecretaria de Assistência Social da Prefeitura de BH, entende que é preciso um debate profundo, em massa, para que ciclos antigos sejam quebrados na sociedade. Para que ela seja também, de fato, protagonista nessa erradicação. E quando a gente fala disso, a gente está falando dos donos de estabelecimentos comerciais, dos órgãos de defesa de direitos, como o Conselho Tutelar, que tem uma função fundamental, um conjunto de atores que precisam estar mobilizados para que o trabalho infantil, de fato, seja combatido com ações de proteção. Como que é todo esse xadrez que vocês montam para enfrentar esse problema? É feito por meio de ações estratégicas, desde a identificação, por exemplo, por meio do serviço especializado em abordagem social, um serviço da assistência social que identifica crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas e que, a partir dessa identificação, vai promover a inclusão em ações de proteção, como, por exemplo, a referência dessas famílias nos centros de referência de assistência social e nos centros de referência especializados de assistência social, os CRAS e os CREAS, que vão desenvolver ações de proteção e de autonomia dessas famílias. A inclusão dessas crianças e desses adolescentes em programas de aprendizagem e de fomento ao mundo do trabalho protegido. No Tribunal Regional do Trabalho em Minas, a juíza Sandra Maria Generoso Tomás Leidecker atua como cogestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Ela aponta caminhos para combater o crime. Assegurando uma educação pública de qualidade, em tempo integral, principalmente para a população carente. Um ensino também profissionalizante a partir dos 14 anos também é uma medida que eu acho fundamental. Quebrar esses mitos, esses paradigmas de que trabalho dignifica e a rua perverte, que criança que trabalha não vadia, já que o trabalho pode, inclusive, causar prejuízos, para a saúde física e mental da criança. Uma outra medida é adotar a política pública para fomentar o acesso ao primeiro emprego. Denúncias envolvendo o trabalho infantil podem ser feitas no Disque 100. Repórter Júlio Vieira.